Olá, meus queridos, como vocês estão? Vamos para mais um encontro. Vocês já tiveram a devocional e agora eu convido vocês para assistir mais uma aula dentro do nosso tema Eu e Minha Saúde. A gente já pôde ver aí as substâncias prejudiciais à nossa saúde. Nós já pudemos ver a semana passada a nossa saúde física e como conduzi-la da melhor forma possível, onde a gente pôde fazer os alongamentos aqui, onde a gente pôde fazer uma caminhada que foi muito bom. E a gente vê também que a caminhada não só serve para uma condição de vida melhor fisicamente, como também a saúde social, onde na caminhada a gente pôde conversar com algumas pessoas, né? Os colegas se encontrando, colocando os papos em dias, e foi muito legal, né? E aí isso contribui para que a gente tenha saúde. Recebemos também instruções de alguns alongamentos que a gente pode fazer até em casa, antes das nossas atividades, e isso enriquece o nosso conhecimento. E hoje nós vamos também ter mais umas instruções, onde fala da obesidade e o hábito alimentar, que você possa prestar bem atenção e possa consertar aqueles errinhos que tem na alimentação, a começar em mim, né? Eu preciso também ter esse cuidado. E aí, por consequência da má alimentação, a gente vê que, e vamos aprender que podemos ter várias doenças. E aí a gente precisa estar com o nosso corpo bem, para que tudo vá bem na nossa vida. Que vocês possam estar prestando bastante atenção e colocando em prática tudo que tem aprendido sobre saúde neste mês de agosto. Fiquem com Deus. Beijos. Então, vamos para mais uma devocional. A nossa devocional de hoje é no Salmo 67. É o salmo onde as nações faziam suas ações de graça, né? Ou rendiam graças a Deus pela sua misericórdia sobre suas vidas. E o texto ele nos diz o seguinte: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se, exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos, Deus. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Bem, nós estamos aqui diante de um texto. Esse texto aqui ele era cantado pelos israelitas no momento da colheita. O texto diz que Deus os abençoou. O texto diz que a terra deu o seu fruto. Deus, ele quando nos criou, Deus também ele nos deu a possibilidade para nos mantermos, sobrevivermos. E Deus ele nos dá o alimento diário. Então o alimento ele tem um propósito nas nossas vidas. O alimento ele nos prepara para nossas atividades. O alimento ele nos traz a força, a energia. E o texto ele diz que Deus nos abençoou e a terra ela deu o seu fruto. E louvado seja Deus por isso. Deus ele nos abençoou e toda a terra, todos os povos temerão ao Senhor, porque entenderão que Deus ele é Deus, que Deus ele pode todas as coisas. E esse Deus é o Deus que tem nos mantido de pé. É o Deus que tem suprido as nossas necessidades. E nós devemos ter um coração alegre, festivo na sua presença, porque a terra deu o seu fruto, o alimento diário para nós. Louvado seja Deus por isso, amém? Que nós possamos ter um coração alegre diante de Deus, que possamos aproveitar da melhor forma possível, né, tudo isso que Deus ele tem nos dado, o alimento diário, né, a nossa comida, e que possamos sempre
agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, somos gratos, Senhor, porque Tu tem cuidado de cada um de nós, porque Tu tem sido, Senhor Deus, nosso mantenedor, Senhor. Tu tem nos dado o nosso alimento, Tu tem, Senhor Deus, cuidado das plantações, Tu tem cuidado, Senhor Deus, de tudo aquilo que nos cerca, Senhor, que serve para a nossa sobrevivência, Pai, para a nossa existência. Nós só temos que Te agradecer, Senhor. Continua nos abençoando, continua abençoando, Senhor Deus, as nossas famílias, o nosso projeto, abençoa nossas vidas. Em nome de Jesus que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Que Deus os abençoe. Muitos de vocês já me conhecem, já passaram pela consulta comigo. Fico muito feliz de ver o interesse de vocês aqui, em estar aprendendo um pouquinho mais, tirando dúvidas, que nada melhor do que a gente se cuidar da nossa saúde. É muito importante ver os pais também aqui, junto com seus filhos, para poder aprender, para poder cuidar e descobrir coisas novas que muitas vezes passa despercebido, que a gente não consegue associar, doença, alimentação, tá certo? O tema da palestra de hoje é obesidade e hábitos alimentares e sua relação com outras doenças. A obesidade já é uma doença, ela pode acarretar diversas outras muito mais graves que podem trazer muitos prejuízos para a nossa saúde, tá certo? Segundo a OMS, ela é definida como o acúmulo excessivo de gordura corporal. Ela é uma doença crônica e pode acarretar diversos problemas à saúde. Nada mais, o que faz acontecer a obesidade nada mais é do que o excesso de caloria que a gente ingere e pouco gasto. A gente come muito, e às vezes não gasta nada, tá certo? A gente não faz com que o nosso corpo elimine toda essa caloria. Eu trouxe alguns dados nacionais aqui do Brasil sobre a obesidade. Primeiro, em adultos, cerca de 18,9% da população maior de 18 anos nas capitais brasileiras tem obesidade. É muita gente, comparado à população total. 18,9% tem obesidade. O percentual de pessoas com obesidade tem crescido de cerca de 60,2% no Brasil desde os últimos 12 anos. Nos últimos 12 anos, né? 74% dos óbitos ocorrem por doenças provocadas pela obesidade e mais de 100 milhões de pessoas estão acima do peso. Estar acima do peso não é só a obesidade, questão do sobrepeso também. Com relação às crianças e adolescentes, a cada 3 crianças e adolescentes, uma está acima do peso. Aqui no projeto a gente vê muito esses casos de crianças pequenininhas que já estão mostrando o sobrepeso. Algumas estão dentro do peso saudável e algumas estão bem abaixo disso. E a gente busca sempre tratar. E a importância também de vir para as consultas, porque às vezes a gente acha que falta, mas não é sempre que a gente tem a oportunidade de ser atendido por um nutricionista, de ser aconselhado, tá certo? E aqui a gente tem esse encontro, essa consulta periodicamente. Outro dado, outra informação é que quase 11% dos brasileiros de 5 a 19 anos têm obesidade e 17,2% da população tem sobrepeso. Muitos alunos aqui, quando a gente faz a avaliação, me questionam o que é IMC. IMC é por onde a gente faz o diagnóstico de obesidade, sobrepeso, baixo peso, peso adequado, tá certo? IMC nada mais é do que índice de massa corporal. É o índice de massa corporal, é o nosso peso dividido pela nossa altura ao quadrado. E aí dá o IMC. E aí a gente tem as faixas de diagnóstico. Como vocês podem ver ali, se você tem o IMC abaixo de 18,5, você está abaixo do peso. Se o seu IMC é entre 18,5 e 24,9, o seu peso está adequado. Se o seu IMC é entre 25 e 29,9, você está com sobrepeso. Se o IMC a gente passa dos 29, já chegando aos 30, já é o IMC considerado obesidade tipo 1. Quando
passa dos 35 aos 39,9 já é obesidade tipo 2. E aí, dentro dessas escalas de obesidade, a mais grave é a tipo 3, que é quando o seu IMC está acima de 40. E por incrível que pareça, por incrível não, porque aqui no bairro a gente vê que as pessoas têm acesso a má alimentação, a fast foods. E aqui no CDI tem mais de 5 casos de crianças com IMC acima de 40. Crianças, não é nem adultos. Não é nem adolescentes, jovens. São crianças que ainda não chegaram nem nos 15 anos e já estão com IMC acima de 40, que é a obesidade tipo 3, que é a mais grave. E provavelmente essa criança já tem comorbidade. Se ela não fez ainda algum exame para saber suas taxas, provavelmente já tem alguma comorbidade, que a gente vai falar daqui a pouco, tá certo? E se você está com sobrepeso, já é uma pré-obesidade. Obesidade tipo 1, 2 e 3 não deixa de ser grave. Às vezes, nos seus exames, nem diagnostica tão alarmante assim, alguma comorbidade, que é alguma doença, mas você já tem, e a predisposição para isso já é gritante. Para crianças e adolescentes, aqui a gente usa essas curvas de crescimento que foi disponibilizada pelo Ministério da Saúde. Então, todo profissional de saúde que atende crianças e adolescentes, a gente usa essas curvas de crescimento, que é diferente para menino e para menina, tá certo? A gente utiliza aqui no projeto para avaliar, e quando o adolescente passa dos 18 anos, a gente já avalia com IMC de adulto. Agora vamos ao que interessa. Por que ocorre a obesidade? Eu já falei que é aquele excesso de alimentação e pouco gasto. Mas tem alguns pontos importantes que a gente pode destacar nessa tarde, tá certo? Primeiro, genética. Às vezes a criança, em casa, não percebe que é acima do peso, que tem algo diferente com ela. Não é por questão de estética, gente, é por questão de saúde. A gente sabe que estar acima do peso não é saudável, por conta de todas essas doenças que a gente pode vir ser agravadas no nosso organismo por conta do excesso de gordura. E aí convive com pai, com mãe, com tio, com primos, que todos estão acima do peso, e elas não têm essa percepção, e às vezes na família não tem essa percepção de que é necessário uma reeducação alimentar, tá bom? Outra coisa é a má alimentação. A gente está vendo aqui uma mesa cheia de frutas e verduras, e a gente sabe que isso é saudável para a gente sabe, mas às vezes a gente deixa de comprar uma fruta, um legume, uma fruta deliciosa para um lanche e prefere biscoito, refrigerante, que às vezes sai até mais caro para o nosso bolso, se a gente for olhar realmente, em comparação, um pacote de biscoito e uma laranja, a gente sabe que tem essa diferença, mas a preferência é sempre para o mais saboroso, né? Que nem sempre é o mais saudável. Outra coisa é o estilo de vida, que atualmente as crianças e os adolescentes têm dado muito mais preferência aos eletrônicos, até na frente da televisão, no celular, e esquece completamente de fazer atividade física, de brincar, jogar bola. A gente via, né, que antigamente as crianças estavam sempre correndo, brincando, até no intervalo dos recreios das escolas. Hoje em dia tem muita criança lá sentada, depois de lanchar, sentada, mexendo no telefone, ou jogando joguinhos no celular, e esquecem da atividade física. E às vezes os pais também esquecem dessa orientação, completamente ligado ao aparelho, e esquece de passear, de fazer uma caminhada, de inserir o seu filho no meio da atividade física. Outras causas da obesidade são medicamentos. A gente sabe que tem algumas crianças que têm algumas doenças que precisam tomar medicamentos com corticoide. Isso também pode causar obesidade. Mas associado a uma alimentação saudável, a um estilo de vida adequado, a gente consegue reduzir esse nível de ganho de peso. Tem os hormônios também, que é a alteração de tireoide, o hormônio do crescimento, que é o GH, que às vezes ele pode ter alguma alteração, tá certo? E a gente vai descobrir se a gente estiver ligado no nosso filho, se a gente estiver acompanhando o crescimento dele.
alguns fatores psicológicos, ansiedade, depressão e outros fatores emocionais que podem causar obesidade. Muitos casos aqui no projeto de crianças ansiosas, de crianças que demonstram depressão, com alguns problemas psicológicos mesmo, e descontam tudo na comida. Elas não conseguem colocar para fora de outra forma, e aí toda aquela carga emocional que ela pode descontar, ela desconta na comida. E geralmente não é na comida saudável, é naquela comida que satisfaz, que lhe dá o prazer momentâneo. Nesse slide a gente pode ver, tem a obesidade, tem a comparação, obesidade e doenças. A obesidade já é um peso grande, mas aí o conjunto de doenças que ela acarreta é um peso muito maior, como vocês podem ver aí. E aí a gente vai para a primeira doença, que está relacionado completamente com a obesidade, tá certo? Acredito que muita gente tem, muita gente já ouviu falar, é uma doença bem popular, que é o diabetes. Alguém aqui, com certeza, já tem algum parente, conhece alguém que é pré-diabético na família, que tem a diabetes na família, né? Que às vezes tem a própria doença. E assim, a diabetes tipo 2 é a principal, que ela está totalmente relacionada com a obesidade, tá bom? É uma doença crônica, progressiva, e de 80% a 90% dos diabéticos são obesos. A gente sabe que a diabetes tipo 1 tem alguma relação, às vezes, com genética, mas a 2 é totalmente relacionado à obesidade, tá certo? Ao excesso de gordura. Outra doença que também está ali junto, totalmente ligado com a diabetes, é a hipertensão. E a hipertensão justamente é causada pelo aumento da pressão arterial, tá bom? E aí a gente vê, está um pouquinho apagado aqui, mas eu vou explicar para vocês direitinho. O ganho de peso ela vai aumentar a insulina plasmática. E aí aumenta também a absorção de sódio pelos rins, aumenta o volume sanguíneo, aumenta a noradrenalina, que é o hormônio, e causa o descontrole da pressão arterial, tá bom? Isso tudo por conta do excesso de gordura que a gente tem no nosso organismo. O IMC superior a 30 quilos por metros quadrados já é um risco grande de hipertensão, tá bom? E aqui, como a gente viu, como eu já falei, tem crianças que têm IMC acima de 40. E são crianças, às vezes, de 8 anos, 9 anos. Se 30 quilos por metros quadrados são risco de uma hipertensão, imagina 40, né? Que aqui a gente tem muito. Outra doença é o colesterol alto, que nada mais é do que o aumento de gordura nas artérias, tá bom? O colesterol, geralmente, esse alto que dá é o LDL, que é o colesterol ruim, e o HDL é o colesterol bom. E aí a gente vê nos exames, eu já li alguns exames aqui nas nossas consultas, e dá muito alterado. Outros nem dão, mas você vê que é obeso. Mas a predisposição, com certeza, daqui a alguns dias, se você repetir esse exame, não vai dar o mesmo valor que deu anteriormente, se você não mudou os hábitos de vida. Outra doença são as doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares, já ouviram falar de infarto, derrame, angina, que é aquela dor no peito que incomoda. Está tudo relacionado com a gordura. E principalmente com a gordura abdominal. Aquela gordura localizada nessa região aqui. Cintura, quadril. Isso daí é uma relação que tem um índice já comprovado, tá certo? É diferente para homem e para mulher, que é o RCQ, que é relação cintura-quadril. Quem tem essa relação alterada já tem risco maior de ter doenças cardiovasculares, tá certo? A gente mede a circunferência da cintura, a circunferência do quadril, divide, e se em mulheres der, em média, maior que 80 centímetros, já é um risco de doenças cardiovasculares. Em homens, 94 centímetros. Doença de vesícula biliar é outra doença causada pela má alimentação, excesso de alimentos gordurosos, e aí o nosso organismo
começa a trabalhar de forma diferente por esse acúmulo de resíduos, de gorduras. E aí o que a gente precisa fazer? Ter uma alimentação com baixo índice de gordura, perder aquele excesso de peso e aumentar a ingestão de água, de líquido, que vai favorecer e prevenir essas crises. Porque em alguns casos a pessoa consegue, dependendo da dieta, ela consegue se manter com aqueles, às vezes é cálculo na vesícula, né, as pedrinhas na vesícula, consegue se manter. Se seguir uma dieta direitinho, consegue manter sem as crises. Mas às vezes é necessário cirurgia. Não tem jeito. Outra doença, câncer. O excesso de gordura, ele aumenta a inflamação. A gordura, ela potencializa a inflamação do nosso organismo. Então, ela aumenta a inflamação, aumenta os níveis de hormônios, aumenta as células cancerígenas, tá certo? Existem, em média, 13 tipos de cânceres que podem ser ocasionados, que podem ser agravados por conta do excesso de peso, tá bom? Tem o câncer de esôfago, rins, mama, ovário, tireoide, e todos esses podem ser agravados por conta do excesso de peso. Outra doença que a gente sente, não é só questão de idade, tá, gente? Não é só questão de idade, mas tem a osteoartrite, tá bom? Que às vezes um adolescente de 15 anos pode sentir. É lógico que a população maior de 65 anos, ela vai sentir naturalmente esse desgaste ósseo. Mas a osteoartrite pode aparecer, às vezes, em crianças, por conta do excesso de peso, e aí começa a fazer o desgaste nas articulações. Muitas vezes a pessoa não consegue nem se locomover direito, e aí tem a incapacidade física. Não consegue nem praticar aquele exercício que é tão necessário para a perda de peso, por conta desse desgaste ósseo. E aí tem que fazer realmente essa alimentação completamente rigorosa para conseguir perder o excesso de peso. Essas 3 últimas doenças que eu vou falar é a que mais a gente escuta falar aqui no projeto. Covid, que a gente escuta falar desde 2 anos, né? 2 anos não, há 1 ano atrás, e esse ano que já está se acabando, são quase 2 anos falando nisso. E aí a gordura, o excesso de peso, como vocês sabem, a obesidade, o obeso está inserido no grupo de risco por conta da influência que essa gordura causa no sistema imune. Quem é obeso tem o sistema imune influenciado, porque ele não funciona da mesma forma como deveria. O sistema imune, ele não exerce sua atividade da mesma forma que exerce numa pessoa que tem um peso saudável, tá bom? E aí, para desencadear infecções, quando você está internado, que tem sobrepeso, infecções, principalmente as infecções respiratórias, e aí os casos se agravam com muita frequência. Outra doença que já aconteceu aqui no CDI esse ano, acho que umas 4 vezes, que teve casos de cirurgia, a apendicite. A gente viu crianças que nem eram obesas, que precisaram fazer a cirurgia de apendicite porque deu a crise. Mas a apendicite é causada pela má alimentação também. Tem outros fatores? Tem. Mas o excesso de alimentos com baixo teor de fibra e o pouco consumo de água, eles desencadeiam a prisão de ventre e aí podem causar a crise no apêndice, tá bom? E aí também a gente vê que às vezes a gente nem tem noção de por que a gente pode ter essa doença. Mas muitas crianças assim, 4 casos em 1 ano, dentro desse ano, foi alarmante para a gente falar dessa doença, tá bom? A terceira, a gastrite. Algumas crianças aqui dizem que sentem incômodo, aquela inflamação, aquela coisa que incomoda mesmo. Que a inflamação na mucosa do estômago, tá bom? E ela acontece geralmente pela má alimentação e baixa ingestão de alimentos. Aquela história de comer de 3 em 3 horas é real, é necessária. Porque a gastrite, ela pode ser ocasionada justamente por poucas refeições por dia. Tem gente que passa muito tempo sem fazer nenhuma refeição. E aí pode gerar gastrite também, tá bom? E aí a gente precisa evitar café, fritura, bebida alcoólica, alimentos com muitos condimentos. Todas essas estratégias de saúde a gente precisa ter. Essas foram as doenças que eu trouxe um pouquinho aqui para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida,
no final, vocês podem vir me perguntar, porque às vezes tem um parente, tem alguma coisa que você quer saber, às vezes está com vergonha de perguntar aqui agora, e a gente conversa no final, tá bom? O último slide é a pirâmide dos alimentos. Eu já dei algumas explicações sobre a pirâmide para alguns alunos em algumas reuniões que a gente teve aqui sobre alimentação saudável. E aí a pirâmide, ela é totalmente estratégica, tá? Ela é justamente a parte maior, é o que a gente mais deve consumir, e a parte menor, o que a gente menos deve consumir, tá bom? A parte inferior, que é a base da pirâmide, são os carboidratos. Carboidratos são justamente batata, batata doce, macaxeira, inhame, raízes, tem os pães, mas são a gente tem que consumir no mínimo 6 porções por dia. E a gente consome, se a gente olhar direitinho. Isso aí é mais ou menos baseado numa dieta de 2.000 calorias, tá bom? Para a criança é um pouco reduzido, mas é em média. Subindo um pouquinho da pirâmide, tem a parte de verduras e legumes, como a gente pode ver, ó, é essa belezinha aqui. E a recomendação é comer pelo menos 3 legumes e 3 legumes e 3 frutas durante o dia, fazer essa ingestão. Tem gente que não faz durante a semana nenhuma ingestão de fruta, né? E nem de verdura. Segundo o Ministério da Saúde, a recomendação é de pelo menos 3 frutas no dia, 3 legumes. Pode ser a fruta in natura, pode ser o suco da fruta, tá bom? Mas é importante consumir. Subindo um pouquinho na pirâmide, tem os derivados do leite. Tem também carnes, ovos, feijão. As carnes e o feijão é mais ou menos 1 porção por dia. Não só feijão, tá, gente? Tem oleaginosas. Tem grão de bico, lentilha, que muitas pessoas também, às vezes, preferem consumir. Os derivados do leite, que são o iogurte, queijo, o próprio leite. A indicação é de 3 porções por dia. E subindo, óleos e gorduras, bem no topo da pirâmide, bem pequenininho lá em cima. Óleos e gorduras, açúcares e doces, tá bom? Tem gente que pega essa pirâmide e inverte, não é isso? Inverte, come ela de cabeça para baixo, não é bom? E aí, ó, doces, frituras, gorduras, a gente come de montão. E aí as frutas a gente come uma vez no mês, não é isso? E os carboidratos come junto com os doces lá de cima, faz aquela mistura. Mas é importante, a gente está trazendo aqui para vocês a importância. A pirâmide não é à toa, ela é completamente estruturada para a gente ter uma alimentação saudável. Tá certo? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Nós podemos ver na palestra da nutricionista Rebeca a quantidade de doenças que a má alimentação e a obesidade podem causar em nossas vidas. Então, não perca tempo, comece agora a cuidar da sua alimentação, comece agora a cuidar da sua saúde, para que essas chances de doenças diminuam e você tenha uma boa qualidade de vida. E, se você for chamado para a consulta nutricional, não fique com vergonha por você estar gordinho ou por você estar muito magro. A nutricionista e toda a equipe do projeto está aqui para te ajudar a melhorar na sua qualidade de vida, para ajudar a melhorar a sua saúde. Eu também já fui paciente da Rebeca e consegui mudar minha alimentação, consegui mudar meu estilo de vida e hoje já consigo colher os benefícios, tanto na minha saúde como na minha disposição para realizar minhas atividades do dia a dia, meu trabalho, quanto na minha autoestima em relação à estética. Portanto, não perca a oportunidade que o projeto está lhe proporcionando de mudar a sua vida. É isso, pessoal. Agora que você já assistiu a nossa aula, confirme sua presença e até a próxima semana.